Nós temos aproximadamente 40 autores, homens que foram inspirados por Deus para escrever o que temos como a palavra de Deus, a Bíblia. E quase todos estes 40 homens, eles em algum momento, seja na sua oração mencionada nas Escrituras, ou em alguma ocasião eles ressaltaram o caráter de Deus. Aquilo que a teologia chama de atributos de Deus, mas podemos chamar de caráter de Deus. Aquilo que Deus é. Hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre o decreto de Deus, o que Deus planejou, e tudo que acontece dentro dessa esfera temporal, Deus já planejou antes de todas as coisas. E eu queria nessa noite, juntamente com vocês, pensar em mais uma faceta do caráter de Deus, o amor de Deus. Quando a gente consegue enxergar na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, o caráter de Deus, em muitos momentos, nós não vamos compreender na sua plenitude, porque a nossa mente, ela foi afetada, como eu disse pela manhã e repito agora à noite, pelo pecado. E vamos chegar em alguns momentos, ao olharmos para o caráter de Deus, e nós vamos ficar como que de forma incompreensível, não na sua revelação, mas como pode Deus ser assim? Eu queria que nós abríssemos lá na primeira carta de João, capítulo 4, verso 8. Primeira carta de João, capítulo 4, verso de número 8. E uma coisa é certa, enquanto vocês estão encontrando o texto, uma coisa é certa, irmãos. Quanto mais conhecemos o caráter de Deus, mais a gente adora este Deus. Cantávamos o segundo cântico, o último também, e por que não dizer o primeiro aqui, um pouco do caráter de Deus, como por exemplo, graça. Vai ser uma próxima oportunidade, a gente falará sobre esse atributo. Mas quando a gente compreende o que é a graça, e a gente contempla a vida miserável, o miserável pecador que eu sou e que nós somos, mais a gente entende a graça de Deus, o fato de estarmos aqui. Mas vamos a João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, verso 8. João diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Vamos repetir? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos orar? Queria que você orasse também, pedindo que o Espírito Santo de Deus fale profundamente ao teu coração por meio da palavra. Espírito Santo de Deus, Tu que és o nosso auxiliador, que lança luz naquilo que o Pai fez por meio do Filho, que nessa noite, ó Espírito Santo, haja profunda iluminação da Tua parte diante de nós, para podermos conhecer um pouco mais o Pai, o Filho e a Ti, a quem chamamos de Deus triuno, para que cada vez mais nos rendamos a Ti, ó Deus, em oração, em adoração, em gratidão, em louvor, e principalmente em adoração por aquilo que Tu és. Faz isso, nós te pedimos,
por meio de Jesus, nosso Senhor, Senhor da igreja e desta igreja local aqui. Amém. Amém. João foi um dos homens que falou muito claramente de algumas facetas do caráter de Deus. João, no seu Evangelho, capítulo 4, verso 24, ele diz que Deus é Espírito. Nesta primeira carta, no capítulo 1, verso 5, João diz, Deus é luz. E aqui neste verso 8 do capítulo 4, João nos diz, Deus é amor. Deus é amor. E nós encontramos nas Escrituras Sagradas algumas características deste amor de Deus. Porque falarmos simplesmente que Deus é amor e não elencarmos algumas características deste amor, ficaríamos muito aquém daquilo que Deus revelou-se como amor para nós. Então eu quero ver com vocês, irmãos, algumas características deste amor de Deus. E a primeira característica que eu trago é que o amor de Deus é imune de influência. Não há nada nos objetos do seu amor que possa colocá-lo em ação. Quando Deus olha para aqueles que são alvo do seu amor, nada o impulsiona ao olhar para os objetos do seu amor, vamos colocar para as nossas vidas e falar assim, eu vou amar ao Eli, eu estou ali olhando para o seu Eli, porque ele faz isto. Então, em virtude do que ele faz, eu o amarei. Não. Reverendo Charles, antes mesmo de eu conhecê-lo, eu participava em Petrópolis de um encontro a gente chamava encontro de louvor, e como são as coisas. E eu lembro que era no Hotel Quintandinha este encontro, e aí teve um sorteio lá, eu ganhei um CD. De quem era o CD? Reverendo Charles. Nem imaginava conhecê-lo, nem sabia quem era. E aí comecei a ouvir, e um dos cânticos que o Charles, eu não lembro agora se a composição é do próprio Charles, mas um cântico dizia assim, eu e você conhecemos a um amor baseado na troca. Porque o amor humano é desta forma. Nós amamos o próximo, nós amamos as pessoas, via de regra, porque nós temos uma contrapartida por parte dela. Tanto que aquelas pessoas que nós temos problemas, temos dificuldades, que pisam no nosso pé, nós não temos dificuldade de amar? Porque nós temos este amor que é baseado numa troca, num chamado toma lá, dá cá. Mas o amor de Deus, por mim e por você, como eu coloquei aqui nessa primeira característica, é imune de influência, não sofre influência. Não há nada nas nossas vidas que possa ter correspondido ao amor de Deus, que Deus pudesse olhar para cada um de nós e falar, é por causa disso que eu o amarei. Não há nada. A única razão pela qual Deus ama alguém se acha unicamente na sua vontade soberana. Eu vou repetir, a única razão pela qual Deus ama alguém está baseado na sua vontade soberana. Abra comigo em Deuteronômio capítulo 7, versos 7 e 8. Eu tenho até esse texto aqui, mas eu queria que você fosse até o texto e olhasse. Deuteronômio capítulo 7, versos 7 e 8. Deuteronômio capítulo 7, versos 7 e 8. Podemos ler juntos? Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres de menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava
e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com a mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Deus fala aqui por meio de Moisés: o fato de eu amar vocês, meu povo Israel, deixa eu explicar. O meu amor por vocês não foi porque vocês eram numerosos, não. Dentro do antigo Oriente Próximo, como é chamado, vocês não eram, ou você não era o povo mais numeroso. Pelo contrário, vocês eram um povinho, quase nada. E nada que eu olhava para vocês pudesse gerar em mim alguma afeição. Ele diz, mas ele deixa muito claro: mas o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa. A palavra de Deus diz aqui para mim e para você: nada influenciou Deus a amar o povo de Israel e o seu novo Israel, que é a igreja dele. Foi a sua vontade soberana. O amor de Deus por mim e por todos que são seus não foi motivado por nenhuma coisa em nós. Pelo contrário, o que haveria em mim e no meu coração e no teu coração que pudesse atrair Deus? O que tem na tua vida? Olha para a tua vida, pense nela, como ela é vivida toda semana. No momento de confissão de pecados aqui, eu me envergonho diante de Deus, porque quase todo domingo eu estou confessando algo que recorrentemente acontece. Olha para a sua vida. Olha para o seu viver diário. Tem algo que possa ter atraído Deus com amor? Porque com ira tem motivos de sobra, mas com amor, ao contrário, tudo tem em nós para o repeli-lo, na medida para levá-lo a desistir da gente. Mas Deus não desiste, porque Ele nos ama. Estamos aqui nessa noite por causa do amor de Deus, porque Ele não desistiu de mim e nem de você. Segunda característica que eu ressalto: o amor de Deus, ele é eterno. Assim como Deus é eterno, o seu amor também é eterno. Para nós é difícil compreender estas coisas por causa da nossa mente, como eu disse, limitada e afetada pelo pecado. Mas quando nós não podemos compreender, devemos nos render em adoração e louvor. Jeremias 31:3 diz: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. O amor de Deus por mim e por você, como diz o reverendo Antônio Carlos, lá da Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca, no Rio, ele diz: o amor de Deus por mim e por você é um amor antigo, é um amor eterno. Deus não nos amou somente nessa esfera de hoje, de tempo que nós vivemos. Deus nos amou muito antes. Deus nos amou na eternidade. É difícil compreendermos isso. Como pode Deus amar algo que ainda não existia? Eu estou olhando aqui algumas jovens, principalmente lá em cima, as mais com quilometragem devem estar falando assim: estou jovem, né? Mas eu estou vendo algumas jovens lá em cima, aqui embaixo também, gente. E eu sei que algumas dessas jovens, quer dizer, eu sei no sentido, eu creio que será mamãe. Talvez boa parte das mulheres que estão aqui, que eu estou me referindo, nem casada seja. Mas você já imagina você amar um bebê que você nem casada ainda está? É difícil compreender isso, não é? Você olhar para a sua barriga e dizer assim: eu nem casado estou, eu já amo essa criança. Se você falar isso para alguém, você vai falar assim: você está com algum problema. Não, mas é sério. Eu estou tentando trazer isso para a gente compreender o amor de Deus por nós, gente. O amor de Deus por nós é antigo. Por boca do profeta Jeremias, ele disse:
Com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Como é bom saber que Deus, o Deus grandioso, nos amou antes do céu e da terra terem sido chamados à existência, e que Ele pusera o seu coração em nós desde a eternidade. Efésios 1, versos 4 e 5 diz: e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Paulo, no verso 3, ele diz, desse capítulo 1 de Efésios, que Ele nos predestinou, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E aí no verso 4 ele diz: e em amor nos predestinou, e em amor nos escolheu. Isso gera em nós, certamente, deve pelo menos gerar em nós uma tranquilidade para o nosso coração, saber que uma vez que o amor de Deus por mim não teve começo, ele não terá fim. Não é bom saber disso? Como o amor de Deus não teve começo, é eterno, o amor de Deus por mim e por você não terá fim. Quantos relacionamentos são quebrados? Quantos casamentos, quantas amizades que se rompem? Aquele que outrora declarava amor, paixão, hoje nem olha nos olhos mais. Mas o nosso Deus é diferente. Não obstante tropeçarmos em pecados, em erros, semanalmente, quando Ele nos escolheu para sempre em amor. Terceira característica do amor de Deus: o amor de Deus é soberano. Deus é soberano, Ele não deve obrigação a ninguém. Assim, pois, se Deus é soberano, o seu amor também, Ele é soberano. Abra lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, verso de número 13. Olha o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, disse àqueles irmãos ali. E como esta carta é inspirada, ela é atemporal, a palavra de Deus nos diz, Romanos capítulo 9, verso de número 13. O que diz aí? Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Deus deixa claramente, em Jacó não havia mais razão do que em Esaú para ser objeto do amor de Deus. Quem conhece a história aí de Jacó e Esaú, lembrará muito bem, se tivesse alguém dentro da ótica humana que não merecia o amor, este seria quem? Jacó. E quem Deus amou? Jacó. Talvez poderíamos falar assim, mas Deus é injusto. Gente, Esaú fazia tudo direitinho. Como que Jacó, trapaceiro, desde o ventre da mãe, já tentava dar uma de esperto? Como que Deus pode escolher Jacó? Porque Deus, Ele é soberano, o seu amor, Ele é soberano. Ele ama quem Ele quer, Ele está livre. E aí, a soberania do amor de Deus é o fato de que nada do que há na criatura pode influenciá-lo. Nada que há em nossas vidas pode influenciá-lo a nos amar mais ou deixar de nos amar. Porque a escolha do amor de Deus é uma escolha soberana. Eu me lembrei agora aqui do saudoso reverendo Guimarães. Quando no seminário ele, como dizia, reverendo Guimarães, ele tinha alguns contos engraçados. Um deles, quando ele veio aqui, ele dizia que já teve tantas coisas, tantos cursos. Aí ele disse, mais um é a quimioterapia, Ele já fiz isso, já fiz aquilo, agora estou... E eu lembro que no seminário ele soltou uma pérola lá. Ele disse assim, falando do amor de Deus, o amor de Deus é como essa música. A música estava bem no auge popular. Dizia assim, você não vale nada, mas eu gosto de você. Aí ele disse, eu nunca vi uma música tão calvinista igual a essa. Ele disse, porque era Deus falando, você não vale nada, mas eu gosto de você.
E o eleito pecador alcançado pela graça, dizendo: tudo o que eu queria era saber por quê. É o amor soberano de Deus. Por que Deus me amou, gente? Por que Deus me amou? Por que Deus te amou? Se você consegue enxergar um pouquinho da tua miséria, eu repito o que eu disse no domingo passado à noite, à luz do espelho da palavra de Deus, por que Deus te amou? Por que Deus me amou? Não sei. Uma coisa eu sei, que eu não tinha nada para atraí-lo. Não vim de uma família de pedigree, uma família importante, não vim de uma família perfeita, pelo contrário, já disse aqui várias vezes, cresci numa família em que minha mãe brigava com meu pai e dizia: por essa cruz que eu vou me separar de você. Parede do lado de casa parecia até um cemitério, de tanta cruz. É sério, não estou fazendo graça para que os irmãos estejam rindo, não é isso. Hoje, as minhas irmãs chegavam tarde em casa, me batiam uma dor de barriga, com medo do meu pai bater, que reflete até hoje. Quando meus filhos acabam a bateria do celular, eu não consigo falar, até hoje eu lembro. Dias atrás foi Caio, acabou a bateria dele, e cadê Caio? Eu tinha deixado ele com o pessoal do colégio, e aí começou a bater o desespero. Aí a lembrança, que dava 11h30, minha irmã não chegava, e aí fiquei nervoso. Depois, com calma, eu disse: meu filho, quando acabar a bateria do teu celular, pega de alguém emprestado, de alguém da rua, e me liga a cobrar, porque eu tenho trauma quando alguém demora e tudo. Por que Deus me amou, gente? Por que Deus não amou uma outra pessoa que talvez tenha nascido numa família tão perfeitinha? Alguém que, eu não sei. Uma coisa eu sei, que o amor de Deus, ele é soberano. Soberano. Amei a Jacó e aborreci de Esaú. Quarta característica do amor de Deus: o amor de Deus, ele é infinito. Seu amor é sem limite. Seu amor é sem limite. Efésios 2, versos 4 e 5, abra comigo. Efésios capítulo 2, versos 4 e 5. O que diz esses versos? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, pela graça sois salvos. Se você quiser depois, grave aí na tua Bíblia, essa palavrinha aí, grande amor, ela tem a mesma relação de João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo. E aí João não conseguia expressar esse amor infinito, e João diz: de tal maneira, este amor grande com que Deus nos amou, que Paulo diz aqui, é um amor tal que não há palavras para poder escrever e dizer: foi com toda essa intensidade que Deus nos amou. Não, Deus nos amou de tal maneira, de uma maneira tão infinita, que Ele derramou graça sobre as nossas vidas, misericórdia sobre as nossas vidas, tirando-nos da morte e nos dando vida. O amor de Deus por mim e pela igreja e por você, povo de Deus, é um amor infinito. É um amor de tal maneira, a gente não consegue expressar. Quinta característica do amor de Deus: o amor de Deus, ele é imutável. Ele é imutável. Tiago 1,17, não precisa abrir, diz que não há mudança nem sombra de variação em Deus. O profeta Malaquias diz no capítulo 3, verso 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Trazendo um outro atributo, um outro caráter de Deus, que Deus é imutável. Mas por que eu trago esses dois versos? Porque assim como o amor, assim ou melhor dizendo, como Deus é imutável, Ele não muda, o seu amor também Ele não muda. João, no capítulo 13, no verso 1, na verdade antes do verso 1, o contexto que precede o que nós temos como capítulo 13, verso 1, fala que ali um discípulo estava prestes a traí-lo. Outros disseram assim: mostra-nos o Pai.
e também outros abandonaram o Senhor. Mas olha o que diz João 13, verso 1. Esse texto deve ser aberto por nós para ser lido. Abra comigo João 13, verso 1. Está no finalzinho, mas vamos ler todo este verso. Vamos lá? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até ao fim. O amor de Deus, ele é imutável. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Salomão cantando lá em Cantares 8, versos 6 e 7, diz que o amor é forte como a morte. As muitas águas não poderiam apagar este amor. As lutas, as tribulações, os problemas, as quedas, o levantar, nada pode e nada muda o amor imutável de Deus pelo seu povo, pela sua igreja. Sexta característica, já estou chegando, eu pelo menos coloquei 7 aqui. O amor de Deus é santo. O amor de Deus não é regulado por capricho ou paixão ou sentimento, mas por um princípio. Eu costumo dizer, quantas vezes nós como pais passamos a mão na cabeça em virtude do que nós chamamos de amor. Quantas vezes nós pais, eu estou falando de uma forma generalizada, fechamos os olhos para algumas coisas que os filhos fazem. Deus não é assim. Porque Deus é amor, Deus não fecha os olhos, não passa a mão na cabeça. O texto que nós colocamos na liturgia, Hebreus capítulo 12, deixa isso muito claro, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. Porque o Senhor corrige a todo filho que ama, porque o amor de Deus, ele é santo. Porque ele nos ama de forma infinita, porque o seu amor não depende das coisas, porque o seu amor é imutável, não significa que o seu amor é um amor bonachão, um amor que eu estou com medo de perder a membresia, então eu vou deixá-los a fazer qualquer coisa. Não, não, não. O amor de Deus, ele é santo. Por isso que todas as vezes que somos corrigidos por Deus, a mão que segura a vara da correção é a mão de amor, é uma mão de amor. Quando estamos sendo açoitados, disciplinados por Deus, como é difícil. Mas lembre-se sempre disso, que o amor de Deus é santo. Quando você passar por lutas, provações, saiba o seguinte, que a mão que segura e que permite esta luta, esta provação, são mãos de amor, mãos santas. E a sétima e última característica que eu deixo aqui para a gente, do amor de Deus, é que o amor de Deus é pleno de graça. O amor e o favor de Deus são inseparáveis. Amor e graça de Deus. Esta verdade é exposta claramente em Romanos 8, dos versos 32 aos versos 39, quando diz que nada poderá separar-nos do amor de Deus. Nada. Os versículos que antecedem este verso 32 ao 39 fala da graça de Deus enviando Jesus Cristo. E aí ele diz: quem poderá separar-nos do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição? E aí ele traz várias perguntas retóricas. E ele diz no final: nada poderá separar-nos do amor de Deus, que está em quem? Em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Porque o amor de Deus, eterno de graça, é envolvido por graça, esse outro atributo de Deus, a graciosidade dele. O Calvário, irmãos, é uma demonstração do amor de Deus. A mesa do Senhor é uma demonstração do amor dele. O apóstolo Paulo aos Romanos diz que ele morreu por nós quando nós ainda éramos o quê? Inimigos. A mesa dele revela o amor de Deus por nós, enviando o seu Filho. Eu quero concluir dizendo algumas coisas. Mas há nestas características do amor de Deus vários motivos para você ter confiança, paciência diante das provações da vida. Olha só o exemplo de Jesus. Jesus era o filho amado do Pai, porém ele não foi eximido da pobreza, da humilhação, da perseguição, da fome e da sede. Portanto, nenhum de nós venhamos a questionar, irmãos, quando estivermos sendo provados, o amor de Deus. Vocês lembram quando Jesus foi batizado por João Batista? O que do céu bradou: este é o quê? O meu filho amado, em quem me compraz, em quem tenho prazer. Como foi o nascimento de Jesus? Simples. Não tinha um hotel, vamos contextualizar. Jesus teve fome, teve sede. Ele disse que o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Mas ele era o Filho amado. Se você talvez estiver passando por provações, por lutas, isso não significa que você não é alvo do amor de Deus. Isso não significa que Deus deixou de te amar, porque o seu amor é incondicional. Segundo, as bênçãos espirituais são os principais dons do amor divino. Deus não enriqueceu Jesus na terra com prosperidade temporal, porque Jesus não tinha, mas Deus lhe deu o Espírito sem medida, como João registrou no capítulo 3, verso 34. Não pense que porque Deus nos ama, Ele precisa nos enriquecer aqui nesta terra, com coisas temporais. Ele pode até nos abençoar, mas o alvo do amor de Deus está em nos encher do seu Espírito, está em nos fazer cheios do Espírito Santo dele. E, enfim, que bênção é saber que Deus nos ama. Porque qualquer um aqui pode ser alvo da falta de amor do próximo, do cônjuge, do pai, do filho. Mas que bênção é saber que Deus nos ama. Mesmo sendo assim, eu vou parafrasear um cântico: pobre pecador, Deus nos ama. Queria que você agradecesse o amor de Deus. Se você é filho de Deus, foi alcançado pela graça em Cristo, agradeça a Ele o amor dele por você. O amor dele por você não sofreu nenhuma influência da tua parte para com ele. O amor dele é eterno, soberano, infinito, imutável, santo e cheio de graça. Não sei porque do Senhor o amor que se revelou a mim, pecador, Senhor. Porque Jesus, meu Salvador, a mim me resgatou. Cantamos isso, Senhor, no início deste culto a Ti.
Obrigado pelo teu amor. Que sejamos gratos, Pai. Que na proporção que compreendemos um pouco do teu caráter, mais venhamos nos render a Ti, Senhor. Mais venhamos, como o texto lido no início deste culto, o teu amor nos constrange, porque Cristo morreu por nós, para não vivermos para nós mesmos, que realmente o teu amor possa nos constranger, Senhor, e que possamos viver para a tua glória, possamos viver, não para compensar este amor, porque nunca vamos conseguir, mas como forma de gratidão, de louvor, de adoração ao teu nome. Obrigado pela cruz, obrigado por Jesus, por entregar o teu único Filho em favor de miseráveis pecadores que somos nós. Obrigado, Senhor. Graças te rendemos e te damos, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Como é bom saber que estamos ancorados neste amor e que nada poderá nos separar do teu amor. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome por esta maravilhosa bênção. Amém, Senhor. Amém. Enquanto o coral estará cantando, quero convidar os presbíteros que estejam aqui na frente.